microfone, porque, como vocês sabem, eu fico sem acesso ao chat durante o processo aqui. Bom, gente, tá? Na aula de hoje nós vamos começar uma nova parte da matéria, uma nova parte do conteúdo, certo? Nós vamos começar a falar sobre escalas termométricas, que é uma parte do estudo de física que diz respeito à termologia, né? Termologia, então, é o ramo da física que nós estudamos conceitos relativos à temperatura, calor, transferência de calor, mudanças de fase, né? Então, todas essas coisas nós vamos dar uma olhada, nós vamos dar uma estudada, certo? E basicamente isso, tá rolando uma briga aqui atrás, né? Mas basicamente esses serão os nossos conceitos, tá? Que nós vamos trabalhar até o final da disciplina, tá? Escalas termométricas, calor, transferência de calor, equilíbrio térmico e basicamente mudança de fase, tá? Então esses serão os temas que nós abordaremos nas próximas aulas. O conteúdo visto até então, né, de mecânica dos fluidos, ele acabou na última aula, né? São 4 aulas relativas a isso. Tá lá no YouTube para quem quiser dar uma olhadinha a mais, rever algum conceito que não pegou direito, né? E galera, depois, então, como eu disse, eu vou largar para vocês também uma lista de exercícios que vou postar no Siga, certo? E vou postar lá no nosso grupo de WhatsApp. Beleza? Bom, começando aqui, galera, o estudo de temperatura, ele é muito antigo, né? Todo mundo entende que temperatura é algo inerente à matéria, né? É algo que a gente está sempre visualizando, a gente consegue ter a sensibilidade de um objeto quente ou frio, certo? E desde sempre, né, os cientistas sempre buscaram métodos, técnicas, né, de medir temperatura dos sistemas, tá? Saber quando o sistema está muito quente, quando está muito frio e equiparar isso, né? Fazer ter um equipamento que tenha uma calibração para que a gente entenda o quão quente ele está, o quão frio ele está, né? Então, desde sempre se construiu muito, né, termômetros, equipamentos que são capazes de medir a temperatura de sistemas, tá? Mas a primeira parte do nosso conceito aqui, antes de ver as escalas termométricas, que são as escalas que são mais famosas, né, as mais usuais que nós conhecemos, é a ideia da gente entender o que é a temperatura realmente, né? O que faz um objeto nos dar a sensação de estar muito quente, né? Ou nos dar a sensação de estar muito gelado, certo? Então a gente vai observar através dessa figura que eu estou colocando aqui para vocês, que essa relação aí de temperatura é uma relação que está relacionada, né, ao grau de agitação das moléculas, né? Então, se a gente olhar para a estrutura da matéria, a gente vai lembrar, né, das aulas lá de química básica, né? Nós temos a menor estrutura da matéria possível, que são as partículas elementares, prótons e elétrons, né? Depois nós podemos crescer em uma ordem de grandeza nisso e chegar no átomo, certo? Então, um átomo seria uma estrutura complexa, composta de prótons e elétrons, né? E a gente pode ainda elevar mais uma ordem de grandeza nisso e chegar nas moléculas, né? Então, a gente vai ter moléculas, por exemplo, de água, H2O, moléculas de oxigênio que nós respiramos, O2, né? Moléculas mais complexas, como gás carbônico, né? Etc. Essas moléculas, né, são compostas dos átomos e se sabe, hoje em dia, né, graças à evolução da ciência, que não existe a menor possibilidade de nós termos partículas ou moléculas em repouso, certo? Isso é impossível. Inclusive, se alguém conseguir isso, né, algum dia de colocar uma molécula, né, ou partícula elementar em repouso absoluto, certo? Nós pode ter certeza que vai estar ganhando o prêmio Nobel aí, né, porque vai ser uma grande descoberta e nós estaremos queimando alguns livros de física, né, porque a teoria já vai estar sendo ultrapassada. A teoria que nós temos até então é que é impossível a gente ter essa relação de moléculas extremamente em repouso, né? Essas moléculas, elas têm sempre uma vibração. Elas sempre vai existir uma vibração relacionada à sua existência, certo? E, basicamente, a gente consegue observar que este grau de vibração dessas moléculas é o que define esse conceito de temperatura, certo? Temperatura, então, é uma grandeza física relacionada à agitação das moléculas. Quanto mais agitadas estão essas moléculas, né, maior será a temperatura, né? E aí vem a questão de sensação do corpo, né? A questão de como o corpo sente isso e como a gente
pode pegar um objeto que está muito quente e se queimar, né? A explicação disso aí pode se dar através da questão biológica, né? Que nosso corpo é formado por átomos também, por células, né? E quando a gente toca em um objeto muito quente, certo? Este objeto ele vai transferir calor para nós e esse calor vai vai aumentar a temperatura dos nossos órgãos, né? E aumentando a temperatura dos nossos órgãos, isso aí vai causar uma agitação térmica maior, certo? Essa agitação térmica maior pode ser suficiente, né, para destruir, né, a composição das nossas células, causando as queimaduras, né? Então, a explicação pelo qual a gente consegue entender, né, porque temperaturas altas podem ser nocivas para nós, é pensar também na questão da temperatura, que é esse grau de agitação molecular, tá? Bom, como eu disse para vocês, o estudo de como compreender e como determinar, né, que o quão quentes estão as coisas, né, vem com alguns cientistas famosos, né, que pelo nome deles vocês já vão identificar, né? Esse aqui é o Anders Celsius, né? Nós temos o Lord Kelvin aqui também, tá? E tem mais um cara que se chama Fahrenheit, né? Então esses caras aí, eles construíram escalas termométricas usuais hoje em dia, né? A escala Celsius é uma escala utilizada por nós, a escala Fahrenheit é uma escala mais utilizada lá para a América do Norte, né? Inglaterra, etc. E a escala Kelvin, que nós chamamos de escala absoluta, certo? Que é a escala que nós temos o zero absoluto. Lembra que eu disse para vocês, né? Dentro da física, né, se compreende que nós não podemos ter moléculas com repouso absoluto, certo? A escala Kelvin é a única escala que traz esse zero absoluto dentro da escala, certo? O zero dela seria o zero de uma molécula, de um composto, de um corpo em repouso, certo? E não teria vibração nenhuma das suas moléculas, ou seja, teria temperatura igual a zero realmente, né? Quando a gente olha para o 0 Celsius, né, a gente sabe que a gente consegue atingir temperaturas menores, ou seja, a gente pode atingir temperaturas de -2, -4, -20, dependendo do lugar onde eu estou do planeta, -40, né? Então, essas temperaturas negativas são obtidas, né? Mas, apesar da gente ter essa visão de achar, tá muito frio, vai ter tudo congelado, tudo vai estar em repouso, essas moléculas que estão a -40, elas ainda têm uma vibração, por menor que seja, elas têm uma vibração, certo? Então, a única escala que representa realmente esse zero, né, é a escala Kelvin, tá? Por isso que ela é muito importante, por isso que ela é muito usual dentro da ciência. Mas percebam aqui que nós temos alguns parâmetros, tá? Alguns parâmetros que serão importantes para a gente relacionar entre essas escalas. Então, aqui nós temos a escala Celsius, certo? Escala Celsius, escala Fahrenheit e a escala Kelvin, tá? A escala Celsius, os parâmetros dela são bem conhecidos, são os parâmetros referentes à temperatura da água, né? As mudanças de fase da água, certo? Que mudanças seriam essas, né? Nós temos a mudança de fase aqui da vaporização, né? Ou ebulição da água. Vou botar aqui vaporização, né? Então, vou botar aqui, ó, a água, certo? Aqui nós temos a vaporização dela, a água vapor, a partir dessa temperatura. E a partir dessa relação aqui, nós temos a água fazendo a fusão, né? Ou congelando, como vocês quiserem, tá? A gente ainda vai ter uma aula sobre as questões das mudanças de fase, tá? E nós temos aqui o zero absoluto, certo? Zero absoluto. Que para escala Celsius seria menos 273,15, né? E para a escala Fahrenheit seria menos 459,67. Para a escala Kelvin, como eu disse, é a única escala que contém o zero absoluto realmente, né? Então nós temos aí o valor de zero, tá? Bom, ok. A grande ideia de nós estudarmos as escalas termométricas é a gente entender como é que a gente faz mudanças de temperatura em diferentes escalas, né? Como eu disse para vocês, nós temos pontos aqui bem descritos, né? Pontos que são a vaporização da água, ponto de fusão da água, né? E a partir desses parâmetros que muitas dessas escalas foram construídas. A escala Celsius é bem visual, né? O zero dela é o ponto de fusão, 100 é a vaporização da água. A escala Fahrenheit, foi obtida a partir da menor temperatura, o zero dela era a menor temperatura que o Fahrenheit tinha na cidade dele. Agora eu não vou lembrar, acho que a cidade dele era na Polônia, tá, gente? Não tenho certeza, para não falar bobagem aqui para vocês. Mas era a menor temperatura que ele conseguia computar lá na cidade dele, se tornou zero para a escala dele, certo? O parâmetro dele, então, não foi a água.
quem construiu o parâmetro aqui em termos da água foi o Fahrenheit. Mas a gente vai construir uma equação aqui que vai nos permitir fazer mudanças de escalas termométricas. E essa metodologia aqui que eu vou mostrar para vocês, ela já vai ser suficiente para a gente entender como é que muda a temperatura para qualquer escala que nós criarmos. Para qualquer escala que eu tiver, certo? Se eu criar uma escala X lá, sei lá, que eu peguei os pontos de fusão e ebulição do álcool, né? Por exemplo, eu posso montar um esquema, como eu vou montar aqui, né? Onde eu posso fazer a comparação de uma escala Celsius com uma escala do álcool, por exemplo, certo? Então eu posso criar minha escala e a metodologia de comparação da gente verificar, né, o quanto que vale na minha escala de álcool lá, a escala Celsius, né, a temperatura, é feita dessa maneira que eu vou mostrar para vocês. Como é que se faz isso, tá? Pegando os parâmetros que nós temos aqui, os parâmetros fundamentais de fusão e de vapor. Nem sempre a gente vai pegar esses parâmetros. Depois eu vou fazer um exemplo para vocês verem que nem sempre esses parâmetros que eu vou usar, tá? Mas olha só, o esqueminha vai funcionar assim, ó. Eu vou representar como sendo temperatura essa letra grega θ, tá? O θ para nós muitas vezes na física é representado como ângulo também. Vocês viram lá com o professor Michel, os planos inclinados, né? Possivelmente ele usava o θ. Mas aqui para nós vai ser temperatura, tá, gente? Então a temperatura em Celsius, certo? Menos o menor valor que temos nessa escala, que é o zero, tá? Sobre o maior valor dessa escala. Qual é o maior valor dessa escala dentro da minha comparação? É o 100 graus, que é a temperatura de fusão da água, menos o menor valor, que é zero, certo? Então, pegar o esquema, estamos pegando uma temperatura qualquer de Celsius, diminuindo do menor valor que nós temos de comparação aqui, dividindo sobre o maior valor, menos o menor valor, tá? E isso aqui vai ser igual comparando com outra escala, né? Qual vai ser a outra escala que eu vou comparar? Por exemplo, a escala Fahrenheit, né? Que nós temos escala Fahrenheit, escala Celsius e escala Kelvin, que eu vou apresentar com a letra T, tá? Então, nós temos aqui a escala Fahrenheit, menos o menor valor dentro dessa comparação que temos em relação à escala Celsius. Quando a escala Celsius é zero, nós temos a escala Fahrenheit 32, certo? No maior valor, nós temos 212 para Fahrenheit e o menor valor dela, 32 novamente, certo? Isso aqui vai ser igual comparando com a escala Kelvin, né? Porque eu vou ter uma equação que me permita fazer a mudança de temperatura para qualquer uma dessas principais escalas, tá? Então, a escala qualquer aqui, um valor de temperatura qualquer, menos o menor valor da escala Kelvin, que é o 273. Eu vou arredondar ali, tá, gente, para 273, vou deixar assim, não vou deixar aquele ponto 15 ali, tá? Sobre o maior valor dentro dessa escala, que é o 373, menos 273. Certo? Então, essa aqui é a metodologia para mim construir uma comparação entre escalas termométricas. Certo? Eu pego os valores de comparação, diminuo do menor, divido sobre o maior menos o menor. Essa é a metodologia. Essa é o que eu chamo de receita do bolo, tá? O que acontece? Vamos dar uma melhorada nessas equações, vamos usar um pouquinho da matemática aqui, né? Para nos ajudar. Então, aqui o θc menos zero é θc, né? Sobre 100, que é igual θf menos 32, sobre 212 menos 32. Agora, deixa eu ver aqui que deu um... Isso aqui é 180, né? Vamos conferir aqui para não cometer erros. 212 menos 32. Isso aqui é 180, né? 180. 180, certo? E isso aqui vai ser igual também a T273 sobre 100, certo? Para melhorar ainda mais essa minha equação aqui, certo? Eu posso dividir todos... Eu vejo que todos os números aqui, ó, que estão no denominador, né, eles são divisíveis pelo mesmo número, né? Eles podem ser divisíveis por 10, né? 100 divididos por 10 é 10, 180 divididos por 10 é 18, e 100 divididos por 10 também é 10, né? E o 10, o 18 e o 10 também podem ser divisíveis por mais um número, que seria o 2, né? Então, logo a gente pode concluir que eu posso fazer uma operação aqui. Como isso aqui é uma igualdade, né? Eu posso dividir todos os números que temos aqui embaixo pelo mesmo valor, né? Isso aí é óbvio. Eu não posso dividir esse aqui por 10, esse aqui por 20, senão eu estou cometendo um erro matemático, né? Eu tenho que dividir todos pelo mesmo valor. E isso, eu concluí que o 20 é um bom número para isso, né? Se eu dividir todos os números por 20, eu vou observar que eles são divisíveis de forma inteira, né? Que vai me facilitar para obter uma equação mais enxuta, certo? Porque esse meu θc 100 divididos por 20
Se eu confirmar aqui, é o 5, né? Olha só como eu tornei minha equação de uma maneira mais tranquila. θf menos 32, também 180 divididos por 20 dá 9, certo? E minha última parte aqui da escala Kelvin, menos 273 sobre 5 também, né? Porque é 100 divididos por 20. Percebam que agora eu tenho um modelo onde eu relaciono todas as escalas termométricas mais conhecidas entre si, certo? Se eu tenho uma temperatura, por exemplo, θc de 50 graus Celsius, e eu quero obter essa temperatura na escala Celsius e na escala Fahrenheit, o que eu vou fazer, gente? Eu vou usar as relações que eu obtive agora. Então, por exemplo, aqui, ó, se a temperatura Celsius é 50, e olha só, θc é a temperatura sobre 5, isso aqui eu quero descobrir em Fahrenheit, tá? Vamos primeiro aqui descobrir em Fahrenheit. Isso aqui vai ser θf menos 32 sobre 9. Então é só montar o meu sisteminha aqui, como vocês estão vendo. 50 divididos por 5, a gente já sabe que isso aqui vale 10, né? Facilmente a gente descobre que isso aqui é 10. Menos 32 sobre 9, certo? Esse 9 pode passar multiplicando lá para o outro lado. Isso aqui vai ficar, então, ó, deixa eu escrever aqui deste lado, vou botar aqui. Vai ficar 90, que é igual a θf menos 32. Então, a minha temperatura em Fahrenheit, passando esse 32 lá para o outro lado, ele fica positivo, né? Vai ficar θf 90 mais 32, e essa seria a minha temperatura em graus Fahrenheit, certo? Referente a 50 graus Celsius, né? Que aqui eu tenho 50 graus, vamos botar aqui Celsius, botar a unidade dele, né? Então, a 90 mais 32, não sei porque eu estou fazendo essa conta, 122, fácil de entender, né? 122 graus Fahrenheit, certo? Esse seria o referente na escala Celsius a 50 graus. Né? Você tem 50 graus Celsius aqui no Brasil, vamos supor que fez um dia extremamente quente, né? Hoje estava quente, mas não chegou a 50, nem pensar, né? Acredito eu que às vezes, né, tá tão quente que até beira os 50 algumas vezes, né? Uns 44 eu já vi um termômetro marcar. Mas se nós chegássemos a 50 graus, se nós estivéssemos lá nos Estados Unidos, nós deveríamos dizer que estamos a 122 graus Fahrenheit, porque lá a escala padrão deles é o Fahrenheit, tá? Bom, se eu quisesse esses 50 graus em Kelvin, tá? Eu vou botar aqui no cantinho, gente, para ver que eu tenho pouco espaço aqui, né? Então, ó, θc sobre 5, usando agora a relação com Fahrenheit, que é T menos 273 sobre 5. Percebam que quando nós temos Celsius e Fahrenheit, os dois números são divisíveis por 5. E isso nos permite fazer uma simplificação, certo? Que simplificação é essa? Eu posso cortar esses 5, e se eu tenho que a temperatura é 50 graus Fahrenheit, Celsius, desculpa, e eu tenho aqui, eu quero descobrir a temperatura em graus em Kelvin, certo? É só passar esse 273 para o outro lado, ele passa somando, e aí a gente vai somar 50 com 273, ó. 50 mais 273, que vai dar um valor incrível de 323 Kelvin, tá? A gente não fala graus Kelvin, a gente fala só Kelvin, tá? Então a temperatura aqui, 50 graus Celsius, equivale a 323 Kelvin. E, gente, dentro do padrão que nós conhecemos na física, tá? O Kelvin é o padrão para nós, certo? O Celsius é uma temperatura usual, nós usamos no nosso dia a dia, mas o padrão é o Kelvin. Beleza? Vamos fazer mais alguns exercícios aqui, gente. Olha só. Como eu comentei com vocês, eu posso criar uma escala, certo? E comparar ela com uma escala já conhecida, escala Celsius. E daí, alguns exercícios apresentam isso aqui, gente, que é um gráfico, né? Onde nós temos a graduação de uma escala comparando com uma escala já conhecida. Uma escala X, que é desconhecida, né? Comparando com uma escala já conhecida. E aí a gente pode montar uma equação que descreva, né, a relação entre essas duas escalas que eu quero. Escala Celsius, por exemplo, e a escala X. E aí eu tenho que pegar os padrões de comparação, né? Quais são os padrões de comparação? Os padrões de comparação são que na escala X, quando nós temos menos 15 graus X aqui, lá na escala Celsius nós temos quanto? Olha só, quando eu tenho menos 15 aqui, eu tenho 0 na escala Celsius. Olhando para o gráfico, certo? Quando nós temos menos 15 aqui, é 0 em escala Celsius. Quando a minha escala X
ela aponta 70 graus X, certo? Na escala Celsius, nós temos quanto? Olha só, o referente aqui é 70. 200 graus. Certo? Então, ele pergunta aqui, nesse exercício, qual a temperatura em X, na escala X, né? Relativas a 80 graus Celsius. Como é que eu vou resolver isso? Usando a receita de bolo que eu fiz antes. Mesma receita de bolo que eu fiz entre Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Certo? Eu vou comparar as duas escalas usando os parâmetros que eu estou anotando aqui, ó. Esses são os parâmetros de análise que nós temos entre as duas escalas. Então é isso que eu vou usar. Então olha só, θx menos o menor valor dela, que é menos 15. Olha lá o que eu estou fazendo com os sinais, preservando eles, tá, gente? Ó, menos 15. Sobre o maior valor dessa escala, 70, né, menos o menor valor, menos 15. Que é igual a temperatura em Celsius, menos o menor valor dela, que é 0, sobre 200, menos o menor valor, que é 0, dentro dessa nossa comparação. O que acontece com a equação? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Aqui a gente fica com θx menos 15, então isso aqui é mais 15, sobre 70 mais 15, né? Já vou botar a resposta aqui direto, porque 70 menos 15 é 70 mais 15, isso aqui dá 85. Certo? Então, nós temos θc sobre 200 também aqui embaixo. Beleza. Olha só, nós temos um modelo, temos uma equação que agora nos permite comparar duas escalas que eu não conheço, uma escala que eu não conheço, que é a escala X, e uma escala que eu já conheço, que é a escala Celsius. Certo? E aí, gente, o que acontece? Vamos substituir aqui, olha só, que ele pergunta qual é a temperatura na escala X referente a 80 graus Celsius. Então, como é que eu uso essa minha equação aqui que eu descobri? Vou fazer assim, ó, θx mais 15, que é igual sobre 85, que é igual a minha temperatura na escala Celsius. Qual que é a temperatura que ele quer descobrir? Opa! A temperatura que ele quer descobrir é 80 sobre 200, certo? Como é que eu resolvo isso, gente? Resolvo multiplicando em cruz aqui, né? Em x. Então, esse 200 vai multiplicar por θx mais 15. Óbvio que vocês poderiam fazer simplificações aqui, tá, gente? Mas elas não são tão óbvias, então eu vou fazer direto. Então, ó, 85 vezes 80, isso aqui dá 6.800. 6.800. Esse 200 ele vai fazer o chuveirinho aqui, ó, ele vai multiplicar os dois termos. 200 θx mais 200 vezes 15. Isso aqui dá 3.000. 3.000, que é igual a 6.800. Esse 3.000 passa para o outro lado, e quando ele passa, né, para o outro lado, ele fica negativo. Então, eu fico com os 200 vezes o θx, que é igual a 3.800, né? 6.800 menos 3.000, 3.800. Sobrou aqui, certo? E a minha temperatura em X, referente a esses 80 graus, vai ser 3.800 divididos por 200. Né? Isso aqui vai dar um valor de 38 por 2, né? Acredito que vai dar 16. Vamos ver aqui, vamos conferir. Divididos por 200. Isso aqui, opa, errei por 3, 19. Não sei de onde que eu tirei os 16. 19 graus X. Certo, gente? 19 graus X. Então, 80 graus Celsius dentro dessa minha margem de comparação são 19 graus, que faz sentido, né, pessoal? Quando eu tenho aqui em torno de 80 graus aqui, mais ou menos aqui, sei lá, então eu vou ter 19 graus aqui na escala X, tá? Bom, em Kelvin, galerinha, em Kelvin eu não preciso usar a escala X, porque ele quer saber quanto que vale isso em Kelvin, né? Bom, se eu já sei o referente em Celsius, é só usar a relação de Celsius e Kelvin, né? θc sobre 5, que é igual ao Tsão menos 273 sobre 5. Né? O 5 aqui eu posso cortar. Então, se eu tenho 80 graus aqui na escala Celsius, qual é a temperatura na escala Kelvin? É só passar esse termo para o outro lado, ele passa somando. Então, a minha temperatura na escala Kelvin vai ser 273 mais 80, que é igual a 353. 353 Kelvin de temperatura. Certo? Beleza. Resolvido o exercício, tá? Gente, isso aqui é o máximo que eu posso vir a cobrar de dificuldade de vocês num exercício que envolva escalas termométricas, certo? Eu posso cobrar
mudança de escalas já conhecidas, Fahrenheit e Kelvin, aqui tu vai usar a equação padrão, certo? Ou uma escala qualquer, X, né? Onde a receita de bolo está aqui, como vocês estão vendo. Tá? Pegando a receitinha de bolo, sabendo um pouco dos artifícios matemáticos aqui, né? Que, enfim, é matemática de ensino fundamental e médio, né? Às vezes a gente está meio com a engrenagem meio enferrujada, né? A gente precisa dar uma treinada, por isso que tem que fazer exercício, tá? Mas rapidamente vocês com certeza vão pegar isso aqui, uma metodologia de resolver, tá, gente? Bom, seguindo. Então, né? Nós vimos as escalas termométricas, certo? Essa foi a primeira parte da nossa aula. A segunda parte da nossa aula é a gente analisar o que vem a ser calor, certo? Então, a primeira coisa é a gente dar uma olhadinha em coisas fundamentais, tá? Temperatura é a grandeza relacionada à medida de agitação térmica das moléculas. A gente já estudou, já compreendemos isso, tá tudo ok, né? Aí vai vir um novo conceito agora para nós. Conceito fundamental dentro da natureza, certo? Onde a natureza, entre as partes que nós falamos de calor, ela se estabelece, se alicerça, tá? Que é a questão do equilíbrio térmico, certo? Tudo na natureza é buscando o equilíbrio térmico, certo? Então, o que é o equilíbrio térmico? Dois sistemas com temperaturas distintas, quando colocados em contato, após um certo intervalo de tempo, os dois sistemas atingem a mesma temperatura, certo? Então, isso é basicamente o que ocorre diariamente com nós, certo? Diariamente está acontecendo isso com nós. Nós estamos, por exemplo, num local onde a temperatura é de 38 graus, certo? E a temperatura corporal é 36, certo? O que vai acontecer com o nosso corpo? Nosso corpo vai ficar o tempo todo tentando atingir o equilíbrio térmico, né? Ele vai estar tentando todo o tempo chegar aos 38, porque ao redor dele está a 38. Então, a lei da natureza é o quê? O ambiente, né, que tem maior temperatura, fornecer energia para o corpo, né? Só que o nosso corpo vai estar uma guerra, né? Por causa que ele não vai querer chegar nos 38, porque se a gente chegar no 38, a gente vai estar com febre, né? Não é uma boa. O bom funcionamento dos nossos órgãos é 36 graus. Então não pode chegar a 38. Então o que vai acontecer? Ele vai começar a tentar esfriar o corpo. Ele vai tentar esfriar o corpo através do suor, certo? Então a gente vai começar a suar para as nossas glândulas, né? Para tentar baixar a temperatura e manter em 36. Então essa é a guerra diária. Mas percebam que a gente só está suando por causa que existe uma coisa na natureza que se chama equilíbrio térmico, certo? Se o ambiente está a 38, o meu corpo fica tentando chegar a esses 38 quer dizer, o corpo não, né? A tendência dos dois objetos, dos corpos, né, do ambiente e da nossa pessoa, é atingir o equilíbrio térmico, certo? E isso acontece em qualquer situação. Quando a gente mistura uma água quente com uma água fria, temperaturas distintas, após um bom tempo, eles vão trocar calor, certo? Trocar energia, que agora a gente vai ver que é o conceito de calor, certo? E após essa troca de energia, eles vão atingir uma temperatura igual, que é a temperatura de equilíbrio térmico, certo? Bom, mas daí, galera, o que vem a ser o calor, tá? Bom, o calor, a definição de calor, a gente vai ver aqui, ela vem com esse carinha aqui, chamado James Prescott Joule, né? Um físico muito famoso, o nomezinho dele, inclusive, é uma unidade de energia, certo? E ele definiu uma questão muito importante, ele fez um experimento muito interessante, que é um experimento que está representado aqui do lado, certo? Olha só o experimento dele, que simples, né? E que conclusão gigante que ele tira, né? Nós temos aqui um sisteminha que está amarrado a estas pás, né? Esse caule aqui, esse eixo das pás, certo? E este fio está amarrado aqui, passa ali por uma roldana, né? E nós temos um peso aqui, tá? Vocês possivelmente devem lembrar, né, que quando estudaram lá a mecânica com o professor Michel, nós tínhamos uma coisa chamada energia mecânica, né, que ela é dividida em energia cinética, energia potencial gravitacional e energia potencial elástica, certo? Quando os objetos têm altura, eles têm energia potencial gravitacional, né, que é uma energia mecânica, beleza? Aqui dentro desse pote nós temos água, e essa água, sei lá, está uma temperatura do ambiente, certo? 21, 22 graus, beleza? Imaginar um dia não muito quente. Se a gente deixar cair esse objeto aqui, certo? Esse peso
ele vai estar transformando sua energia potencial gravitacional em energia cinética de movimento, e ao mesmo tempo que ele está caindo, que ele está ganhando velocidade, ele também está girando as pás. Então, nós temos a transformação em dois tipos de energia cinética aqui, né? A energia cinética de rotação das pás e a energia cinética do pezinho ganhando velocidade para baixo, certo? O que o James Joule, né, percebeu? Colocando um termômetro ali, né, dentro dessa água, que à medida que essa massa caía e as pás giravam, né, que causava, o que acontecia quando as pás giravam? Elas faziam vibração nas moléculas presentes na água, né? Ele observou que nós tínhamos, então, um aumento de temperatura. Então, a gente consegue observar, né, que a energia térmica, certo? Que é relacionada à temperatura dos objetos, certo? Nada mais é do que um tipo de energia, certo? E esse tipo de energia também está ligado à energia cinética de vibração das moléculas, certo? Quando as pás giram ali, a gente faz vibrar as moléculas. E se a gente faz vibrar as moléculas, elas têm maior velocidade de vibração, elas têm mais energia cinética, certo? E, portanto, se isso aumenta a vibração delas como um todo, e o termômetro marca isso, nós temos um aumento de temperatura, que é uma grandeza relacionada à energia térmica. Então, percebam como as coisas são ligadas, certo? As coisas são muito ligadas dentro da física. Então, uma energia, um tipo de energia que a gente está visualizando ali como sendo energia potencial do pezinho com uma certa altura, quando ele começa a cair, ele gira as moléculas de água, e isso desencadeia o que nós chamamos de energia térmica, aumento da energia térmica do meu sistema. Tá? Bom, mas dentro da energia térmica, a gente tem algumas unidades mais específicas de medida. A unidade que a gente vai acabar utilizando aqui vai ser a caloria, certo? Que é uma unidade de calor, é o cal, tá? Em comparação com a unidade de energia que a gente já conhecia dentro da mecânica, que é o Joule, certo? Uma caloria equivale a 4,18 joules, certo? Então, isso aqui é uma relação de grandeza que muitas vezes a gente vai acabar utilizando, certo? Saber que uma caloria é igual a 4,18 joules é importante para a gente resolver alguns exercícios, tá? O que mais? Bom, aqui nós temos uma situação onde a gente vai observar a questão do equilíbrio térmico. E por que o equilíbrio térmico é importante para a definição de calor? Porque, olha só, nós temos dois corpos, um com temperatura T1, outro com temperatura T2, certo? Esses dois corpos, pessoal, como tem temperaturas distintas, né? Quando eles colocados no mesmo ambiente, eles vão começar a trocar energia, certo? E essa energia ela sempre vai do corpo que é mais quente para o corpo que é mais frio, porque o corpo mais quente, ele tem mais vibração, então ele tem mais energia térmica, certo? E essa energia, então, é transmitida para o corpo de menor temperatura, certo? Porque a gente sabe que temperatura é o grau de agitação das moléculas. Então, imaginem o seguinte, né? Eu sempre faço esse tipo de comparação. Vocês estão lá num baile, certo? E vocês estão parados, vocês não estão a fim de dançar. Mas desse baile está muito lotado. Tem muita gente dentro desse baile, certo? E as pessoas estão todas dançando. Imagine que as pessoas todas dançando é o corpo que tem maior temperatura, certo? Tem maior agitação molecular. E vocês que estão parados ali são um corpo de menor temperatura, certo? Quando é colocado em contato, quando vocês entram dentro do baile, né? Ou fazendo analogia, quando os corpos são colocados em contato, certo? Tu dentro do baile vai acabar sendo chocado, né? Tu vai entrar no meio do baile, as pessoas tudo dançando, as pessoas vão bater em ti, né? Vão esbarrar em ti. E qual é a tendência do meu corpo ao ser esbarrado? Ganhar movimento, certo? Então eu vou ser esbarrado de um lado, vou movimentar para cá, outra pessoa vai me esbarrar desse lado, vou movimentar para cá. E no final das contas, né? Se a vibração das pessoas é tão grande, eu vou estar, de tanto choque que eu tomei, eu vou estar vibrando igual a elas, certo? Então, se a gente trazendo agora essa analogia do baile para os corpos, né? É basicamente isso que acontece quando nós temos um corpo de maior temperatura colocado em contato com outro de menor temperatura. A vibração das moléculas, né, do corpo de maior temperatura, elas são transmitidas para o corpo de menor temperatura, né? E essa transmissão de energia é o que nós chamamos de calor,
certo? Então, o calor nada mais é do que uma energia em trânsito, né? E a gente representa esse calor, ou a quantidade de calor que eu transfiro de um corpo para outro, pela letra Q, certo? Este Q é medido em calorias, certo? E como a gente já viu, né, nós temos que a unidade é caloria e algumas vezes nós podemos encontrar essa unidade aqui um pouco transformada, né? Por exemplo, aqui, ó, como quilocalorias, e as quilocalorias equivalem a 1.000 calorias ou 1/10 na 3 calorias. Onde é que nós encontramos mais diretamente essas unidades de quilocalorias? Os alimentos, né? Se vocês pegarem qualquer produto alimentício na prateleira de vocês, da casa de vocês, vocês forem ler as informações nutricionais delas, né? Quando a gente come, a gente está adicionando energia para o nosso corpo, né? Essa energia é fornecida através de quilocalorias, tá? Então, vocês já sabem que cada quilocaloria equivale a 1.000 calorias, sendo que a nossa unidade padrão aqui para medida de calor é a caloria, tá, gente? O que mais? Bom, vamos entender como é que nós modificamos, então, como é que nós fazemos o que é importante da gente levar em conta quando nós estamos transmitindo calor de um objeto para outro, certo? Então, para isso, a gente vai pensar em algumas situações, certo? Situações que são bem óbvias. Acredito que vocês não terão dificuldade de entender essas situações, né? Então, por exemplo, aqui ó, nós temos duas panelas, uma de ferro e uma de vidro, tá? Todo mundo já usou uma panela de ferro e uma panela de vidro, né? São apoiadas em bocas de fogão idênticas, ou seja, que elas estão fornecendo a mesma quantidade de calor, né? Sabe que o calor da queima, da combustão ali do gás de cozinha, né? Vai ser transmitida para as panelas, certo? E essas panelas, elas vão aquecer. Bom, a gente conhecendo os materiais, que uma é de ferro e outra é de vidro, a gente tem já essa visão, já tem esse histórico de entender que as duas panelas elas vão ter tempos diferentes para atingir a mesma temperatura. Então, a primeira coisa que a gente vai entender aqui, levar em conta, que o calor ele depende do tipo de material que eu estou usando, certo? Dependendo do tipo de material que eu estou usando, a temperatura do meu sistema ela pode aumentar bastante ou aumentar quase nada, certo? Beleza? Então, isso é um parâmetro para nós. Qual é o outro parâmetro? As duas panelas idênticas, contendo a mesma quantidade de água, são colocadas ao mesmo tempo em bocas de fogão distintas, né? Com a indicação de alto e outra com a indicação de baixo. Bom, galera, isso aqui é meio óbvio, né? Se nós temos uma boca alta, né? Uma boca com fogo baixo, outra com fogo alto, a gente tem uma ideia que a quantidade de calor que é transmitida, né, são diferentes, e a que tem maior intensidade vai fazer a panela aquecer mais rápido, né? Isso é meio óbvio. Então, a panela que está sob a ação de uma quantidade de calor maior, certo? Ela vai atingir temperaturas maiores em menos tempo, tá? Beleza. Qual outro parâmetro que nós podemos cuidar aqui, gente? Duas panelas idênticas. Olha só a situação, é diferente, hein? Tá, as panelas são idênticas agora. Uma contendo 1 litro d'água e outra contendo meio litro. E são colocadas em bocas de fogão idênticas. Olha só, a temperatura do fogão aqui, o calor que é fornecido pelo fogão é a mesma. Só que agora tem 1 litro d'água e outro tem meio litro. Qual que vai ferver primeiro? Né? Outra obviedade. Então a gente começa a observar que a variação de temperatura de um sistema também depende da massa de corpórea do que eu estou aquecendo, né? Da massa de água, da massa de ferro, da massa de, sei lá, de qualquer substância que eu estou aquecendo, que estou envolvendo no aquecimento. Então a massa ela é importante dentro dessa análise também, tá? O que mais? Bom, então, sobre a característica dos materiais, tá, gente? Sobre a característica dos materiais. Deixa eu ver aqui se eu acho que é o último parâmetro mesmo. É o último parâmetro, tá? Esse é o último parâmetro. Eram 3 parâmetros. Primeiro parâmetro que a gente analisou. Uma panela de ferro, outra panela de vidro. A gente viu que a característica do material ela é importante para definir a variação de temperatura que esse objeto vai ter quando ele é submetido a uma mesma quantidade de calor, né? Essas características é o que nós chamamos de calor específico da substância, certo? Cada substância vai ter um calor específico, certo? A água tem um calor específico, a areia tem um calor específico, o ferro tem um calor específico, o vidro tem um calor específico.
cada substância vai ter essa característica que nós chamamos de calor específico como um valor bem definido, tá? Por exemplo, o calor específico da água é um valor padrão, ele vale igual a 1, certo? A unidade do calor específico é uma coisinha um pouquinho chata, tá? Eu vou passar ela depois ali para vocês, mas a unidade dela é caloria grama por grau Celsius, certo? Porque o calor específico ele mede quanto de temperatura eu preciso fornecer, certo? Quanto de calor eu preciso fornecer para que 1 grama dessa substância que eu estou analisando aumente sua temperatura em 1 grau Celsius, tá? Então, é basicamente isso que ela analisa o calor específico. Bom, o que mais que a gente depende aqui? Da variação de temperatura, né? Obviamente, a variação de temperatura é uma grandeza física relacionada à quantidade de calor que eu estou fornecendo para o meu sistema, certo? O que mais? A massa da substância envolvida. Como a gente viu aqui nos exemplos da panela de água com 1 litro e com meio litro d'água, a gente viu que eu oferecendo o mesmo calor para as duas, a que tem a maior massa vai demorar mais tempo para mudar a temperatura. A que tem a menor massa vai atingir isso de forma mais rápida, certo? Então, de posse dessas informações, certo? A gente pode concluir que eu vou escrever essa equação de uma maneira um pouco diferente. Tá? Aqui eu estou escrevendo ela em termos do calor específico, certo? Mas a gente vai ver, tá? E aqui eu estou definindo o calor específico, como eu disse para vocês, né? Ó, o calor específico é a quantidade de calor necessário para variar 1 grau Celsius 1 grama de uma substância. É assim que a gente mede o calor específico, né? A unidade dela está aqui, caloria grama grau Celsius, tá? Tinha esquecido desse slide aqui que explicava bem direitinho o calor específico. E aqui nós temos uma tabela com os calores específicos das substâncias mais comuns, né? Como eu disse para vocês aqui, ó, a água vale 1 caloria grama grau Celsius. Nós temos o álcool que vale 0,6, certo? Nós temos o gelo que vale 0,55. Nós temos o alumínio que vale 0,217, né? Então, todas essas substâncias aqui, ó, ouro, cobre, ferro, areia, alumínio, elas têm amplitudes térmicas, elas alcançam amplitudes térmicas com muito menos calor que a água. Porque a água tem um calor específico muito alto, né? Isso significa que eu preciso oferecer muita energia para a água fazer uma amplitude térmica, né? Se eu pegar um álcool, um pouquinho de álcool, um pouquinho de energia só, eu já dou uma amplitude térmica maior do que eu tivesse a mesma quantidade de água e aplicasse a mesma quantidade de calor para essa água, certo? Isso que define, então, como a gente está vendo, é o calor específico, tá? Bom, e aqui está, finalmente, né? O que vai depender a quantidade de calor que eu ofereço para uma substância, certo? Então, essa equação é a equação fundamental da calorimetria, que o Q, ela depende da massa, que é medida em gramas, olha só a unidade que nós estamos trabalhando aqui. Quando nós temos calor em calorias, a massa é em gramas, o calor específico é em calorias grama grau Celsius, e a temperatura é em grau Celsius. Então, prestem atenção nessas unidades aqui, gente, porque são as unidades que a gente vai acostumar a utilizar. Se a gente fosse pensar nas unidades padrão dentro da física, seriam essas, certo? Temperatura em joules, porque é o padrão da energia, massa em quilogramas, que é o padrão das massas, né? Temperatura em Kelvin, que é o padrão da temperatura, e o calor específico ficaria em joules, quilogramas por Kelvin, certo? Mas já adianto para vocês que os nossos exercícios eles vão costumar estar dentro dessas unidades aqui. Então, estando aqui, massa em gramas, calor específico em caloria, grama, grau Celsius, e a temperatura em grau Celsius, a nossa resposta para o calor utilizando essa equação é calorias, certo? Beleza. O que mais que nós temos? Uma outra propriedade física, tá? Que é a capacidade térmica. O que quer dizer a capacidade térmica, tá, gente? Imaginem que nós estávamos falando do calor específico, né? E o calor específico é uma grandeza física de uma substância. Então, a água tem um calor específico, a areia tem um calor específico, o ferro tem um calor específico. Mas quando eu falo de sistemas mais compostos, como, por exemplo, uma garrafa térmica, certo? Para que serve a garrafa térmica mesmo? Para a gente manter a temperatura, né? Essa é a função da garrafa térmica. Então, tem que ser a gente tem que construir uma garrafa térmica com de forma que ele perca pouca energia para o ambiente, né? Ela tem que ser muito bem lacrada, ter um isolamento muito bom, certo? Então, por isso que quando a gente fala de corpos e essa capacidade de perder ou ganhar calor, né? A gente não fala em calor específico. A gente fala em capacidade térmica de um corpo.
Então, ó, o calor específico é uma característica associada à substância ou material. Já a capacidade térmica ela é relacionada a um corpo ou um objeto, certo? Um corpo ou um objeto. Beleza? E a relação da capacidade térmica é essa aqui, ó, é calor sobre temperatura, variação de temperatura, né? Esse delta aqui é uma variação de temperatura. Então aqui também, ó, variação de temperatura, tá, gente? É a amplitude térmica do sistema. Lembrando que qualquer delta de temperatura, pessoal, de Celsius aqui, ó, vai ser a temperatura final menos a temperatura inicial. Isso aqui é delta e o delta é sempre igual, né? É uma variação. Beleza? E o calor específico e a capacidade térmica, elas se comunicam por essa equaçãozinha aqui. Então, se eu multiplicar a massa do corpo vezes o calor específico, eu tenho a capacidade térmica do meu corpo. Beleza? Tranquilidade. Vamos fazer alguns exercícios, né? Para a gente compreender melhor o que nós estamos falando, tá? Nós temos aqui alguns exercícios, depois nós temos já as atividades. Então, a aula já está no seu fim. A gente vai fazer esses exercícios, né, para vocês entenderem a lógica. Depois nós teremos as atividades, certo? E aí nós finalizamos a aula de hoje, tá, gente? Beleza, vamos lá. Vamos ver se em 10 minutos eu consigo acabar tudo. Um corpo com 250 gramas. Então, olha só, gente. Padrão na física. A gente vai lendo o exercício e vai anotando os valores, né? Então, por exemplo, aqui, ó. A massa desse corpo vale 250 gramas. Certo? Ao absorver 930 calorias. Bom, calorias é a quantidade de calor que ele absorve, né? 930 calorias. Certo? Aumenta a sua temperatura em 40 graus Celsius. Bom, ele aumentar a temperatura em 40 graus Celsius não significa que ele aumentou para 40, né? Ele aumentou em 40. Em 40 é a minha amplitude térmica, é o delta variação de temperatura, que é o 40 graus Celsius. Certo? Ele quer saber qual é o calor específico dessa substância, quer saber o Czinho, certo? Para isso eu vou usar a equação da calorimetria padrão que foi passada para vocês, que é igual a MC delta T, né? Delta teta. Então, olha só, o que acontece? Nós temos 930 calorias, nós temos uma massa de 250 gramas, nós temos a temperatura em Celsius, nós temos a variação da amplitude térmica em 40. Percebo que todas as unidades estão ok dentro daquela tabelinha que eu passei para vocês, para a gente obter a relação do calor específico em caloria grama grau Celsius, né? Então, como é que fica? 930, que é igual a 250 vezes 40. 250 vezes 40, isso aqui é 10 mil. 1, 2, 3, vezes o calor específico. Então, o meu calor específico vai ser 930, né? Dividido por esses 10 mil. 1, 2, 3. E isso aqui vai dar quanto? Vamos ver, ó. 930 divididos por 10 mil. Isso aqui é 0,093. Calorias, gramas, graus Celsius. Ele pede para dar uma olhadinha na tabela para a gente ver que substância é essa. Vamos dar uma olhadinha. Vamos ver se a gente tem esse calor específico aí de 0,093. Dá uma olhadinha na tabela. 0,093, olha só, é o cobre, certo? Então, nós estamos falando do cobre nesse exercício. Isso aqui é cobre, certo? Então, se eu fornecer 930 calorias para 250 gramas de cobre, eu tenho certeza que ele vai ter uma amplitude térmica de 40 graus, certo? 40 graus Celsius. Beleza, seguindo, mais um exercício aqui, ó. Um corpo, tem um gráfico aqui, ó, olha só, um corpo de massa 800 gramas. Vamos anotar aqui, ó. Massa dele é 800 gramas. É aquecido por uma fonte, cuja potência... Opa, olha só, o que ele fala aqui? Potência, gente. Potência para nós, para quem não lembra, é uma relação de gasto de energia em função do tempo. No caso aqui, a minha energia é o calor. Então, eu estou queimando calor por tempo, tá? Calor por tempo. É a maneira como ele está... Essa fonte está fornecendo energia para minha substância, para esse meu corpo de 800 gramas. E ele falou que essa potência é de 300 calorias por minuto. Então, a cada minuto, ele oferece 300 calorias. Essa é a informação, tá? Beleza. Sabendo que a variação de temperatura ocorre segundo o gráfico ao lado, calcule a capacidade térmica. Capacidade térmica é o Czão, gente. Não esqueçamos, tá? É o Czão. Que nós temos o Czinho, que é o calor específico, né? O calor específico é o Czinho, o Czão é a capacidade térmica, tá? Não confunda.
Então ele quer saber qual é a capacidade térmica dessa substância. Algumas informações que nós podemos tirar do gráfico. Olha só, primeira coisa. Desde o funcionamento da fonte até o seu final, nós temos uma amplitude térmica de 50 graus Celsius. Vejam, está em graus Celsius, né? Nós saímos de 50 graus para 100. Então, a amplitude térmica, o delta de temperatura, o delta θc é de 50 graus Celsius. Esse negócio aqui, ele funcionou durante 40 minutos. Beleza? Essa é a informação que o gráfico me fornece. Para ele fazer essa amplitude térmica de 50 graus, ele funcionou durante 40 minutos. Beleza, como é que eu posso obter a capacidade térmica a partir desses dados? Vamos dar uma olhada na equação da capacidade térmica, olha só. A equação da capacidade térmica é essa aqui. Czão é igual a Q sobre variação de temperatura, né? Então vamos escrever aqui, olha só. Czão é Q sobre variação de temperatura. A variação de temperatura nós sabemos, 50 graus. O que a gente sabe? A gente não sabe quanto de calor foi transferido. Mas a gente tem uma ideia, porque nós temos a potência da fonte, que é 300 calorias por minuto, e a gente sabe que esse negócio funcionou por 40 minutos. Olha só. Se a gente sabe a potência, eu quero saber o valor de Q, e eu sei que esse negócio funcionou por 40 minutos, olha só o que eu posso fazer. A potência vale 300 calorias por minuto, o Q, e a variação de temperatura, a variação de tempo, né, é 40 minutos. Então, o meu Qzão, a quantidade de calor que foi transferida da fonte para esse corpo, ela vai valer, olha só, 300 vezes 40, porque esse 40 vai passar para o outro lado, né? Ele passa para cá, multiplicando esse valor de 300, isso aqui dá 12 mil calorias. 12 mil calorias. Certo? Então, essa é a quantidade de calor que foi fornecida para o meu corpo. 12 mil calorias. De posse da quantidade de calor fornecida e da variação térmica, certo? Eu posso achar a minha capacidade térmica, olha só. Isso aqui vai ser 12 mil sobre 50. Certo? Então, qual é a capacidade térmica desse corpo aqui? Divide por 50, olha só. 240. E a unidade desse cara, gente, é calorias por grau Celsius. Certo? Essa é a unidade da capacidade térmica. Calorias por grau Celsius. Beleza. Então apareceu uma grandeza física aqui que vocês possivelmente já tinham visto, que é a potência, né? Em algum momento da vida de vocês viram potência desde o ensino médio, ou não, seja com o professor Michel quando ele falou em energia, certo? E a gente está usando o conceito de potência, que é o gasto de energia em função do tempo, tá? Tá aí. O que mais? Temos outro exercício aqui, e esse exercício é muito bacana porque ele mistura coisas que envolvem energia mecânica e energia térmica. Cuidem só, tá? Como é que ele mistura? Primeira coisa, ele tem um corpo de massa igual a 5 quilogramas, certo? Então, a massa desse corpo é de 5 quilogramas, certo? Abandonada do repouso a uma altura de 8 metros. Como é que está a figura aqui? Olha só, ela está aqui e ela foi abandonada de 8 metros. Após chocar-se com o solo, ela retorna a uma altura de 6 metros. Então, olha só, bolinha, tinha energia, caiu no chão e voltou para uma altura de 6 metros. Beleza? O que significa esse retorno de altura com uma altura menor? Significa que ele perdeu energia, certo? Ele dissipou energia, como está representado aqui, olha só. Quando ele bate no chão, ele perde energia, né? Então, olha só. Se a perda de energia mecânica desse corpo pudesse ser usada exclusivamente no aquecimento de uma amostra de 40 gramas de água, qual seria a elevação da temperatura da amostra? O que a gente vai fazer? A gente vai ver quanto de energia esse sistema perdeu quando ele quicou no chão, certo? E como é que a gente faz isso? Usando equações que vocês já usaram lá com o professor Michel em termos de energia mecânica. Né? Então, a energia mecânica desse sistema, quando ele está a 8 metros de altura, é energia potencial gravitacional. Então, a energia potencial gravitacional desse cara aqui a 8 metros de altura é mgh. Então, a energia potencial dele vai ser 5 quilos. Isso aqui eu tenho que usar na unidade padrão, lembrando que a energia potencial vai ser em joule, tá? Vezes 10, vezes a altura, que é 8. Então, a energia
potencial gravitacional desse cara aqui vai ser 5 vezes 10, vezes 8, que é 400. 400 joules de energia, certo? Essa é a energia que ele tinha lá em cima, quando ele estava a 8 metros de altura. Vamos ver qual é a energia mecânica que ele tem quando ele está a 6 metros de altura, que é quando ele volta. Né? Ele quicou lá, voltou, perdeu energia, voltou a 6 metros. Vamos ver a energia potencial gravitacional que ele vai ter aqui. Ó. Vai ser 5 vezes 10 vezes 6 agora. Né? Então a energia potencial que ele vai ter aqui ó, é 5 vezes 10 vezes 6, que é 300, né? 300 joules. Ou seja, gente, quanto de energia esse cara perdeu ao quicar no chão, né? Ele perdeu aqui, ó, a gente está vendo, perdeu 100 joules de energia. 100 joules. O que eu vou fazer? Vou pegar esses 100 joules, transformar em calorias, certo? E saber quanto que eu consigo aquecer com 100 joules de energia, 40 gramas de água. Qual é a amplitude térmica que eu tenho pegando esses 100 joules para transformar em calorias, né? E ver qual é a amplitude térmica que eu tenho com essas 40 gramas de água. Vamos fazer aqui, olha só. Uma caloria é 4,18 joules. Certo? Fazer uma regrinha de 3 aqui, gente. 100 joules vai ser X. Certo? Então, 100 aqui vezes X. Isso aqui vai dar X igual... Opa, o X aqui ficou feio. A gente resolve multiplicando em cruz novamente, tá, gente? Eu vou dar uma simplificada aqui, ó, porque nós estamos sem muito tempo. Isso aqui vai dar 100 sobre 4,18, né? Resolvendo aqui em cruz, depois dividindo 4,18. Então, isso aqui fica 100 divididos por 4,18. Isso aqui dá 23,9. 24 calorias. 24 calorias. Quase nada, né, gente? Quase nada de energia que nós temos aqui. Beleza, certo? Então, por enquanto é isso que nós temos. Nós temos 24 calorias. Isso aqui vai dar uma variação de temperatura de quase nada. Vamos ver, ó. Vou botar outra cor aqui. Pegar um azul. Pegar um azul aqui, olha lá. E vou pegar essas 24 calorias e vou usar o Q, M, C, delta T, para saber a variação de temperatura. Eu quero saber qual é a variação de temperatura desse sistema, né? Para 40 gramas de água. Eu tenho 24 calorias, eu tenho 40 gramas de água. Eu sei que a temperatura, o calor específico da água é 1, porque ele é padrão da água, né? E eu quero saber a variação de amplitude térmica aqui. Então, 40 vezes 1 é 40, né? Então, a minha variação de temperatura vai ser os 24. E esse 40 eu posso passar dividindo. Então, nós temos 24 divididos por 40, vai dar menos de 1 grau, vai dar 0,6 graus de temperatura, certo? O que a gente já esperava, né, gente? O kick de uma bola não vai dar tanta quantidade de energia suficiente para aquecer muito uma água, né? Então, mesmo que seja 40 gramas de água, que é quase nada. Então, percebam que esse exercício aqui, ele liga conceitos da mecânica, né, com conceitos da termologia, certo? Energia mecânica e energia térmica, tá? Beleza? Onde o elo de ligação, percebam que o elo de ligação aqui foi transformar em joules para calorias, certo? Beleza. Galera, os exercícios aí para vocês fazerem, tá? Durante essa semana, agora como siga bombando, cuidem os dias para entregar as atividades, tá? Uma semana vocês têm sempre. Que eu vou postar agora, já colocarei lá disponível para vocês esse material, se vocês quiserem já começar a fazer, né? Ou deixar para amanhã para fazer, ou deixar para depois, sei lá, domingo, segunda, terça, mas façam, né? Isso aqui já vale de exercício para vocês irem treinando. Percebo que tem exercício aqui de calor e de escalas termométricas.